Então, esposas, os filhos são bênçãos maravilhosas do Senhor. E quando a esposa está com um esposo que é tão diabólico, quando o esposo começa a trair a esposa ou sai de casa, é tão diabólico que a esposa só fica olhando para o inferno criado do lado do esposo, né? Com o esposo. Ela começa a colocar o esposo como seu ídolo de adoração. E tudo, a estrutura da casa praticamente cai, porque aquela esposa fazia tudo para... A família fica desestruturada, né? E a gente não tem a sabedoria para saber que nossas orações, que a nossa sabedoria é que construía aquela casa, não é? A nossa casa não era firmada na rocha, mas na areia. Aí veio o vento e derrubou. Então, nesse ensinamento, nesse processo que inicia da restauração da sua vida, desse conserto seu com Deus, você enganadamente, pela ira do Satanás, você pensa que só tem que buscar pelo seu esposo. É desse jeito. Mas eu estou falando aqui com mulheres que estão buscando por elas, que estão jejuando para ter intimidade com Deus, que já passaram desse processo de ser mulher tola, né? Que só pensa e idolatra o esposo porque isso não agrada a Deus. Então, essa esposa que já está buscando por a sua restauração e não mais coloca o esposo no altar e deixa Deus estar no altar, eu estou falando para essas esposas, ok? Então, essa esposa maravilhosa e sábia que está buscando por a própria restauração, ela também não tira os olhos dos filhos. Ela não faz como a tola que nunca fez um jejum ou uma oração para os filhos. Ela não cobre os filhos dela com o sangue de Jesus. Ela não ora com os filhos, mas nem mesmo aquela afirmação que nenhuma força do mal tocará nossa família e que volte para o abismo de onde veio. Nem isso ela faz, nada, porque ela já levanta pensando o que o esposo está fazendo lá do outro lado, né? Mas a sábia faz isso. Ela faz campanhas para que os filhos não venham se desviar dos caminhos do Senhor. Ela insiste em falar de Deus na sua casa. Ela insiste de impedir que o Satanás não venha fazer baderna na sua casa. Ela não vive na religiosidade de jejuar e orar, jejuar e orar, jejuar e orar. Campanhas e mais campanhas e centenas de campanhas para o esposo, quando o lar dela está sendo chacota do Satanás. Quando o filhinho pequeno não consegue ter o cuidado da mãe, porque a mãe só vive no WhatsApp. Quando a filhinha não está sabendo. E quando a esposa está com um esposo que é tão diabólico, quando o esposo começa a trair a esposa ou sai de casa, é tão diabólico que a esposa só fica olhando para o inferno criado do lado do esposo, né? Com o esposo. Ela começa a colocar o esposo como seu ídolo de adoração. E tudo, a estrutura da casa praticamente cai, porque aquela esposa fazia tudo para...
a família fica desestruturada, né? E a gente não tem a sabedoria para saber que nossas orações, que a nossa sabedoria é que construía aquela casa, não é? A nossa casa não era firmada na rocha, mas na areia. Aí veio o vento e derrubou. Então, nesse ensinamento, nesse processo que inicia da restauração da sua vida, desse conserto seu com Deus, você enganadamente, pela ira do Satanás, você pensa que só tem que buscar pelo seu esposo. É desse jeito. Mas eu estou falando aqui com mulheres que estão buscando por elas, que estão jejuando para ter intimidade com Deus, que já passaram desse processo de ser mulher tola, né? Que só pensa e idolatra o esposo porque isso não agrada a Deus. Então, essa esposa que já está buscando por a sua restauração e não mais coloca o esposo no altar e deixa Deus estar no altar, eu estou falando para essas esposas, ok? Então, essa esposa maravilhosa e sábia que está buscando por a própria restauração, ela também não tira os olhos dos filhos. Ela não faz como a tola que nunca fez um jejum ou uma oração para os filhos. Ela não cobre os filhos dela com o sangue de Jesus. Ela não ora com os filhos, mas nem mesmo aquela afirmação que nenhuma força do mal tocará nossa família e que volte para o abismo de onde veio. Nem isso ela faz, nada, porque ela já levanta pensando o que o esposo está fazendo lá do outro lado, né? Mas a sábia faz isso. Ela faz campanhas para que os filhos não venham se desviar dos caminhos do Senhor. Ela insiste em falar de Deus na sua casa. Ela insiste de impedir que o Satanás não venha fazer baderna na sua casa. Ela não vive na religiosidade de jejuar e orar, jejuar e orar, jejuar e orar. Campanhas e mais campanhas e centenas de campanhas para o esposo, quando o lar dela está sendo chacota do Satanás. Quando o filhinho pequeno não consegue ter o cuidado da mãe porque a mãe só vive no WhatsApp. Quando a filhinha não está sabendo nem cuidar dos seus cabelinhos ou vestir porque a mãe está fixada, religiosa no esposo, adorando o esposo que está por si com a mulher estranha ou com a amante ou com o que for. Essa é a mulher louca, tola. Louca e tola. Mas a sábia é o que faz. Se o marido saiu de casa, ela vai fazer em modo que os filhos não sejam atingidos por nenhuma seta. E como é que ela vai proteger esses filhos? Ela não vai chorar diante dos filhos. O filho pergunta pelo papai: "Ô meu filho, não preocupa, papai, Deus está permitindo que nós ficamos por aqui e que eu venha cuidar de vocês e que vocês venham se divertir com mamãe. Nós vamos brincar juntos, nós vamos contar historinhas juntos. E quando o papai voltar, ele também vai contar. Mas o Senhor está permitindo isso, porque a sua voz, porque a sua determinação, que vai ser tá tudo bem, vai tranquilizar o seu filho." Oh, irmão, não pensava nisso. Pois é, em vez de fazer isso, chorava, coloca os filhos contra os pais, fala que o pai está lá com a mulher estranha. E pode chorar mesmo, meu filho, e revolta. Essa é a tola.
ela está glorificando o reino das trevas. Ai, irmã, não sabia. Eu choro sempre diante dos meus filhos. Eu bato neles, eu fico irada com eles. Pois é, você está glorificando o reino das trevas. Irmã, meus filhos me viram chorar o dia inteiro. Todo dia eu choro. Todo dia eu fico no celular só cuidando falando com outras mulheres que estão no mesmo jeito, glorificando Satanás. Eu com elas, falando como é que foi que eu sonhei com meu esposo, como é que foi que ele estava, como é que ele vai estar, como é que ele era, como é que ele está com a mulher estranha. Você está glorificando o reino das trevas. Tola. E o seu lar está sendo destruído, continuando a ser destruído, porque seus filhos estão sendo negligenciados. Mas a sábia não faz isso. Ela cuida da casa, ela faz a comida. Não está tendo? Vai lá, apresente as panelas para o Senhor. Não está tendo roupa para os filhinhos? Meu Deus, o Pai precioso que és tu, para os meus filhos, que não abandona os meus filhos, que não me abandona. Vem investir meus filhos, a educação dos meus filhos, o futuro dos meus filhos, a carreira profissional. Cuida, meu Deus, não me deixe ficar, não me deixe ficar sem rumo, meu Deus, mas que eu possa ter determinação e autoridade para cuidar dos meus filhos e profetizar bênção sobre eles. Essa é a mulher sábia. E os seus filhos vão produzir frutos do Espírito, através dos frutos dela. E quais são os frutos da mulher sábia? Os frutos do amor. Paciência, bondade, misericórdia. Esses são os frutos do amor. Ai, mãe, eu peço minha paciência, eu fico brigando o tempo inteiro. É demônio, irmã. Demônio. Eu disse ontem, só existem 2 reinos. O reino de Deus e o reino das trevas. Ou você leva para o seu lar o reino de Deus e brilha sua luz, ou você traz o reino das trevas. Ai, irmã, eu bato de frente com minha sogra, eu bato de frente com minha nora, eu bato de frente com minha irmã, eu fico batendo de frente para cima e para baixo. Desculpa, irmã, parece que é em brincadeira, mas não é. É desse jeito a mulher tola. Ela faz isso. Ainda vem me perguntar, Breira Mônica. Ô, irmão, o Satanás levantou e eu caí. Você caiu porque você tá tola ainda, irmã. Porque você não tá seguindo as orientações. Ah, eu ouço os áudios todos os dias. É desse jeito que fala, né? Eu ouço os áudios todos os dias. Ouve, como se estivesse ouvindo um sino tocar. Não ou. Agora a mulher sabe como é que ela fala. Ô, Ana, muito obrigada pelo áudio. Eu ainda não ouvi, porque eu quero estar em reverência ao Senhor. Eu quero pedir a Deus para me dar sabedoria e entendimento do que é que você está falando. Essa é a mulher sábia. Que aqui para nós, irmãs, eu vou falar. Eu me levanto pela manhã, falo, meu Deus, o que é que eu vou falar para essas esposas que estão necessitadas, que estão com o coração ferido, que estão perdidas, que estão vagando. Eu não estou fazendo isso, a obreira Mônica não está aqui para gloriar nós mesmas, irmã. Nós queremos que o nome do Senhor seja glorificado. Essa recompensa nossa vai vir do Senhor. Não vai vir do homem, não vai vir do YouTube. E se chegar em lares
em mulheres que estão desesperadas, o nome do Senhor vai ser glorificado. Esse grupo é canal de restauração. Não é de glorificação, não. É de restauração. E em nome do Senhor Jesus, o nome dele vai ser glorificado. Porque todas as esposas desse grupo que ouvirem esses áudios e as instruções da obreira Mônica, essas mulheres vão ter testemunho todos os dias. E nós não podemos e não damos conta de contar quantas mulheres que estão tendo os esposos se aproximando. Quantas esposas que estão cuidando dos lares, que estão cuidando da sua restauração. Esposas fazendo campanhas pela vida íntima com Deus. Quantas? Elas trazem todos os dias um testemunho. É tão normal para elas contar um testemunho que elas acham que o de hoje é assim, o de ontem foi assado. Elas não se dão conta que estão contando um testemunho todo dia. E isso sabe o que é? É a mulher sábia. É o poder de Deus. E que as palavras do Senhor sejam gravadas no seu coração. A esposa sábia não duvida, como fez Sara. Sara foi exemplo da mulher que duvidou do Senhor. Quando Deus falou que ela ia ter um filho, ela morreu de rir. Eu vou ter um filho. Que prazer ter mulher velha e vai ter até filho. Aí ela esperou pelos anos que ela esperou. E com 65 anos, Deus falou que não ia ter. Olha aí, 65 anos. E ela ainda pecou. Ela duvidou, ela riu de Deus. Ela pecou. E tem mulheres aqui desse jeito. Ela pegou a escrava e falou: eu não vou ter filho. Não, tá vendo que Deus não pode fazer isso? Deus não pode fazer essas coisas impossíveis assim, não. Mas o que eu vou fazer com a mão dela, né? Eu vou H, nossa escrava que vai ser. Ela é linda, é cheia do poder de Deus também, porque H era. E ela vai ter um filho. Ela causou separação. H no final foi abençoada. Mas a Sara, olha eu aqui, né? Hoje falando da loucura da Sara, da falta de fé de Sara. E você? Como é que você vai ser lembrada? Como uma mulher agitada? Como uma mulher sem rumo? Como uma mulher que só pensava em si próprio? Ou como uma mulher sábia, que cuidou dos filhos, que teve a restauração do lar, que teve a restauração da vida e do esposo? É assim que você vai ser lembrada, esposa sábia. Isso voltando ao assunto de Sara. Deus deu ela o filho quando tinha 65 anos, segundo o livro de Gênesis, capítulo 25. E ela e Abraão tinham 100 anos. Sabemos bem que, segundo a medicina, a mulher que tem filho com idade avançada, nem estou falando de 60, 40, 35, etc., o filho, probabilidade de ter um filho deformado, um filho com problemas de mente e etc., é muito alto. Abraão tinha 100 anos, mas Isaac foi o patriarca que viveu por mais anos. Ele viveu 180 anos. Entendeu, esposas? Esse é o Deus do qual eu estou falando para vocês. Esse é o Deus do impossível. É o Deus que merece toda a honra, todo o louvor. E eu convido vocês para convidar esse Deus para fazer morada no seu lar.
Tire os palavrões. Tire o altar, outros deuses. Coloque o Deus de Abraão no seu altar. Retire seu esposo do altar. Em nome de Jesus, sejam abençoadas. Bom dia para vocês. Eu sou obreira Ana Green, ao Deus da restauração.